Angelina Jolie no shopping center. A estrela chegou à Ucrânia, mas seu motorista foi mobilizado lá. Batalha por Pokrovsk. Os defensores ucranianos hastearam novamente nossa bandeira no prédio da Câmara Municipal e seguiram em frente. Metade dos russos não tem acesso à eletricidade. Um ataque massivo à maior usina hidrelétrica do país. E em Donetsk, uma enorme base com mártires e um depósito de munições foram destruídos. As perdas são colossais. A família real. 24 parentes de Putin trabalham em órgãos governamentais. Imagens chocantes. Ucranianos abateram um drone russo a poucos metros de um prédio residencial. Investigações chocantes sobre espionagem sexual russa no Vale do Silício. 2.500 mineiros ficaram presos no subsolo devido ao bombardeio em massa da Rússia contra 8 minas. Olá, meu nome é Karina Klichon e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. Angelina Jolie foi pessoalmente a Kherson. Ela esteve lá como parte de um programa beneficente de ajuda e visitou várias instituições médicas, passando um tempo com as crianças. Ela também quis apoiar os moradores locais e chamar a atenção do mundo para a vida das pessoas que vivem todos os dias sob bombardeios do exército russo. Além disso, segundo jornalistas políticos, Jolie não avisou a Ucrânia sobre sua visita e cruzou a fronteira secretamente a pé. Mas, sinceramente, eu acho difícil acreditar nisso, embora ela realmente tenha chegado sem aviso prévio e sem grandes declarações. Além disso, o chefe da administração militar de Kherson a apresentou com uma moeda comemorativa em Kherson. Ela a recebeu com prazer. Praça da Liberdade. Aqui as pessoas saíam para protestar. Cime Ucrânia. E aqui está representado o monumento de Kherson, que recebe você na entrada da cidade. É uma moeda única, de tiragem limitada. Nós queríamos muito que ela fosse sua. Só imagine, uma estrela mundial não avisa sobre sua chegada, porque realmente quer ajudar e não buscar fama. Além disso, durante a visita, ela ouviu várias explosões, mas não se assustou. Essa mulher tem mais coragem do que o presidente dos Estados Unidos. Mas o mais interessante aconteceu antes de chegar a Kherson. Em um dos postos de controle, o comboio da estrela americana foi parado e um dos motoristas, um ucraniano de 33 anos, foi mobilizado porque não tinha documentos de dispensa. Jolie até teve que ir a uma junta militar ucraniana. As forças terrestres declararam que a estrela entrou lá não para salvar o motorista, como muitos escreveram, mas para ir ao banheiro. E sobre o apoio. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de telespectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de onde você está nos assistindo e se aí apoiam a luta contra o Império do Mal. Eu realmente gosto de ler os comentários de vocês. E nós seguimos por aqui. Agora vem a parte mais interessante. Na linha de frente, a luta pela nossa liberdade continua, e essa luta é muito difícil. Nas últimas 24 horas, foram registradas 276 confrontos na linha de frente. O lugar mais quente, claro, é Pokrovsk. É justamente para lá que os russos estão direcionando todas as suas forças para tentar retomar a cidade. Lá aconteceram 100 ataques só no último dia. Segundo o Estado-Maior, os soldados ucranianos estão bloqueando o inimigo e combatendo as tentativas da infantaria inimiga de se estabelecer. Isso é especialmente difícil à noite. Os stormtroopers da rocha mostraram como se faz. Você chegará à encruzilhada. Você chegará à encruzilhada. Existe um ponto de desembarque. No cruzamento existe um ponto de desembarque. Drão, 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 drão. Olhe do carro. Todos estão vivos. Eu vejo todo mundo. Vamos todos entrar na casa da mentira. Tirem os meninos do patamar. Olhem um para o outro com atenção. Muita atenção. Verifique se não há sangramento. Quando você está em choque, pode não sentir nada na hora. Como ele aceitou? Menos, 300 menos. Ufa, que lindo. Muito bem, pessoal, hein? Neste momento, estão em curso intensas operações de busca na cidade.
Brigas de rua. Soldados do 3º Regimento das Forças Especiais mostraram como ocorre. Estamos acelerando o ritmo. Vivo? Vamos correr. Por aqui, no banco de reservas. Quem é 300? Não é nosso, não é nosso. Além disso, precisamos ir embora. Mãos ao alto. Mãos para cima, eu disse. Ele pode ter tudo ao seu alcance. Ele tem uma granada ali. Descobriremos agora. Se alguma coisa acontecer, eu vou fugir. Setor, setor. Os russos estão tentando fazer todo o possível para que as pessoas na Rússia acreditem que a cidade já está sob seu controle e estão hasteando suas bandeiras por toda parte. Mas os combatentes do 425º Regimento de Assalto Independente escala e devolveram a bandeira ucraniana ao prédio da Câmara Municipal e expulsaram os russos do local. A bandeira está segura. Além disso, vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Entre no abrigo e fiquem em contato. O Estado-Maior também informou que não há cerco das nossas unidades e tropas na aglomeração Pokrovsk-Mimograd. Mas os russos estão tentando se consolidar. Não há cerco das nossas unidades e tropas. Estão sendo realizadas ações para bloquear o inimigo, que tenta se infiltrar e se concentrar na cidade de Pokrovsk. Há uma forte resistência às tentativas dos grupos de infantaria inimigos de se consolidarem. Desde o início da semana, as perdas das tropas russas na direção de Pokrovsk somaram 249 ocupantes. Destes, 159 são perdas irreparáveis. 7 postos de comando de drones, 26 unidades de veículos automotivos de motocicletas, um tanque e um veículo blindado de combate. Como conta o operador de comunicações militares Flash, foi tomada uma decisão político-militar de manter Pokrovsk e Nirnograd pelo maior tempo possível. Todos os possíveis reforços serão mobilizados para lá. No geral, como afirmam no Instituto para o Estudo da Guerra, o sucesso dos ocupantes na direção de Pokrovsk só foi possível graças à caça direcionada aos operadores ucranianos de drones. Nos últimos 5 meses, os russos vêm realizando uma operação de ataques aéreos nas áreas de retaguarda próximas à linha de frente para interromper a logística e os reforços, visando enfraquecer a defesa ucraniana, inclusive os sistemas de drones. Afinal, os ataques com pequenos grupos sobrecarregam as posições ucranianas e nossos operadores de drones não conseguem lançar os UAVs a tempo. Além disso, os russos criaram o Centro Rubicon para combater nossas unidades de drones. Mas isso custa muito caro para eles. Os russos estão sofrendo grandes perdas, pois às vezes só conseguem se defender dos nossos drones com as próprias mãos. Não me canse de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para nós nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Guerra nuclear? Talvez. Gostaria de lembrar que, em meio às declarações de Putin sobre os testes nucleares do Burevestnik e do Poseidon, Trump também decidiu exibir seu reservas. Os Estados Unidos realizaram um teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental capaz de transportar uma ogiva nuclear. Ela voou cerca de 6.700 quilômetros e chegou ao seu destino. Claro, o lançamento foi feito sem uma ogiva nuclear. Na prática, isso é uma demonstração de força de Trump diante das ambições nucleares tanto da Rússia quanto da China. Na Rússia, é claro, houve uma reação a isso. Primeiro, Putin declarou que a Rússia quer ser amiga de todos os povos do mundo. Nosso país não ameaça ninguém.
Mas depois, Putin ordenou que se preparassem para um teste nuclear. E, especificamente, analisar se é possível criar uma explosão nuclear de uma bomba atômica. E apresentar propostas coordenadas sobre a possível preparação para testes de armas nucleares. Vamos partir desse princípio. Aguardo o seu relatório. Mais uma vez, os Estados Unidos testam mísseis sem ogiva nuclear. A Rússia quer testar uma arma nuclear de verdade. Além disso, o ministro da Defesa da Rússia, Belozor, diz que é preciso realizar imediatamente testes nucleares em grande escala. Porque, supostamente, os Estados Unidos querem atacar a Rússia com armas nucleares. Com base no exposto, considero apropriado iniciar imediatamente a preparação para testes nucleares em grande escala. A prontidão das forças de Sveta no campo de teste central do arquipélago Nova Zembla permite garantir sua realização em um prazo curto. Belozov também inventou que, supostamente, os Estados Unidos em outubro simularam um ataque preventivo com mísseis nucleares contra a Rússia. Dessa forma, a Rússia quer justificar suas ações. Isso é algo que o mundo não via há décadas. A Rússia não fazia algo assim desde a época da URSS, em 1990, e os Estados Unidos desde 1992. Por isso, uma guerra nuclear é totalmente possível. Afinal, estamos lidando com um psicopata doente. Esse tipo de chantagem do Putin é extremamente perigoso. Alguém precisa lembrar o Putin de que numa guerra nuclear não há vencedores. Os russos também não param de ouvir explosões. Nessa noite, foi realizado um ataque contra a base de armazenamento, montagem e lançamento de chaves em Donetsk ocupado. Também havia lá um depósito de munições. A identificação desse alvo complexo se transformou em uma operação de inteligência minuciosa que durou vários meses, montada a partir de pequenos fragmentos. Forças de operações especiais, tropas de mísseis e artilharia trabalharam nisso. Também atuou a inteligência de brigada das forças de sistemas não tripulados Pássaros de Madiar. Como vocês entenderam, o depósito foi destruído. Foi assim que aconteceu. Também foram realizados ataques contra o setor de energia que financia o exército russo. Está pegando fogo em Krasnoarmeysk, na região de Volgogrado. Lá, foi atingida a refinaria da empresa Lukoil. Também está pegando fogo uma das maiores usinas elétricas da região de Kostroma. Exatamente. Primeiro, atingiu uma das chaminés, que agora está fechada. Tipo, basicamente, essa aqui. Primeiro ali, depois. Onde ficam todas as chaminés mesmo? A usina Kostromskaya GRES é a terceira maior usina termoelétrica da Rússia. Os nossos continuam trabalhando e acertando onde é preciso. Os russos não param e continuam atacando o setor energético ucraniano. Ontem houve mais um ataque na região de Dnipropetrovsk, após o qual 8 minas de carvão ficaram sem energia. No subsolo, 2.595 mineiros ficaram presos. Mais uma tentativa dos russos de destruir civis ucranianos. Felizmente, os socorristas conseguiram salvar as pessoas, organizando rapidamente a retirada delas debaixo da terra. Não houve feridos nem mortos. O nepotismo no Kremlin é uma prática comum. Atualmente, 24 parentes de Putin ocupam cargos no governo russo. Quem relata isso é a publicação Um Projeto. Eles reuniram esses dados como parte da pesquisa Pais e Filhos. Ficou sabido que as famílias de todas as 4 amantes conhecidas de Putin receberam rendimentos de órgãos estatais. Ludmila Putina, a próxima, Alina Kabaeva, Svetlana Krivonogich e Alisa Kasheva. Também estão na lista as 2 filhas oficiais de Putin, Maria e Katerina, além dos primos Eugênio e Igor.
e as primas Lyubov Shalomova e Lyubov Krubova. Os cargos mais altos estão concentrados na família do primo do presidente, Evgeny Putin. Anna Psivileva, Sergei Tsivilev e Mikhail Putin ocupam cargos importantes no governo e na Gazprom. Outro ramo, pelo lado da prima, controla a Rússia. A empresa é dirigida pelo sobrinho do presidente, Viktor Kamarin. Putin odeia os russos, mas ama muito a sua família. E dinheiro. A Rússia, como todos nós já sabemos, ataca constantemente civis e suas casas. Mas os drones interceptores ucranianos estão trabalhando a todo vapor. A Ucrânia continua avançando no setor de drones. E aqui está o momento de como funciona um interceptador. Bem acima de um prédio residencial, ele derruba um shahed russo, protegendo as pessoas. Os moscovitas precisam se preparar para sobreviver sem aquecimento e sem luz. Isso é evidenciado pelos ataques sistemáticos e precisos dos defensores ucranianos à infraestrutura energética da capital russa. O que vai acontecer a seguir? Vamos assistir. Os drones ucranianos estão atacando cada vez mais e com mais frequência o sistema de energia russo. Na noite de 5 de outubro, drones ucranianos atacaram a infraestrutura energética nas regiões de Vladimir e Oriol. Em Vladimir, o ataque atingiu uma subestação de 750 kW nos arredores da cidade. Os moradores locais afirmam que a cidade foi atacada por mísseis e não por drones. Morto. Em Oriol, explosões aconteceram na área da usina termoelétrica local. A principal fonte de eletricidade e aquecimento da região. O ataque provavelmente foi com mísseis, já que no vídeo não há sons de defesa antiaérea nem o zumbido de drones. Essa foi forte. Essa já é a segunda ataque à usina termoelétrica de Oriol na última semana. No dia 31 de outubro, ela foi atingida por mísseis de cruzeiro Neptun. Naquela ocasião, a cidade ficou sem luz. Também no último dia de outubro, a usina termoelétrica de Vladimir pegou fogo. Além disso, essa subestação fornece eletricidade para a região central, incluindo Moscou, Vladimir, Nizhny Novgorod e parte da região de Ivanovo. No geral, ela também participa da transmissão de energia da usina nuclear de Kalinin para a usina de Kostroma e outras grandes fontes de energia. O funcionamento estável da subestação de Vladimir é fundamental para a confiabilidade do equilíbrio do sistema energético russo. Ela tem uma importância especial. É por ela que passa o fornecimento de energia da usina nuclear de Kalinin. Isso faz da subestação um dos pontos-chave para o sistema energético de Moscou. As forças armadas da Ucrânia querem provocar um apagão em Moscou, atacando subestações ao redor da cidade. Nas últimas semanas, foram registrados ataques a importantes nós energéticos. Arzamovskaya 500 kV em 14 de outubro, Balashivskaya 500 kV em 16 e 25 de outubro, Vladimirskaya 750 kV, de 17 a 31 de outubro, 5 de novembro. Vizhkaya 500 kV, 18 de outubro. Novobrinskaya 750 kV, 29 de outubro. Lipetskaya 500 kV, 2 de novembro. Froloskaya 500 kV, 3 de novembro. Segundo analistas do setor, o objetivo dos ataques é privar Moscou da possibilidade de receber energia elétrica de manobra das hidrelétricas do Volga. Antes desses ataques às subestações, o chefe dos sistemas de drones, Robert Brody, alertou que os moscovitas já deveriam se preparar para apagões. O apagão não é assustador. Os aviões do SBS, juntamente com outros componentes da profunda destruição das forças de defesa ucranianas, prometem uma adaptação rápida, ainda que forçada. Mas você consegue lidar com isso. Fósforos, lanternas, velas. Aliás, fique à vontade para usar seus enfeites de Natal favoritos que funcionam com bateria. Não vamos informar vocês sobre cada 750 kW, 500 kW e assim por diante que foram danificados pelos aviões. Sigam o princípio em luz, calor, boom, escuridão, frio. E, aliás, sua checagem adicional nos grupos públicos está funcionando perfeitamente, enquanto houver internet. Os ataques foram anunciados e os ataques aconteceram.
E o inimigo, mesmo sabendo qual infraestrutura seria atacada, não conseguiu organizar uma defesa eficaz. Os avisos foram dados, disseram que esperavam apagões e só depois disso os drones decolaram. Se esses ataques continuarem, a curto prazo Moscou ficará sem eletricidade. Além disso, há ataques contra depósitos de gás e estações de distribuição de gás. Nesse caso, a capital da Rússia ficará não só sem luz, mas também sem aquecimento. Enquanto isso, dezenas de locomotivas foram incendiadas na Rússia. E isso é obra dos agentes do movimento Liberdade para a Rússia. Segundo informou a direção principal de inteligência da Ucrânia, os agentes realizaram uma série de operações contra a logística do ocupante. Como resultado das operações, os sistemas de controle e fornecimento de energia de dezenas de máquinas foram destruídos pelo fogo. O transporte de carga militar russa diminuiu significativamente. Bravo! A Rússia introduziu o serviço militar obrigatório durante todo o ano. Putin ordenou a mobilização sem interrupção e a utilização de reservistas. Analisamos todos os detalhes. Putin sancionou uma lei sobre o recrutamento militar obrigatório durante todo o ano na Rússia. Nos sentimos confiantes, estáveis apesar de certas perdas. Elas, claro, estarão relacionadas. Isso está ligado a muitas circunstâncias. A nova lei permite que as juntas militares trabalhem sem interrupção, e se esquivar do serviço ficará ainda mais difícil. Muito bem. A vitória será nossa. Com certeza, a vitória será nossa. Só que esse otimismo logo vai abandonar esses heróis. Nunca vá para a Operação Militar Especial. Você vai acabar em... Quantas pessoas nós já perdemos? É simplesmente... E vocês vão perder ainda mais, porque o Putin faz de tudo. Para isso, de acordo com o novo regulamento, a seleção para o exército vai acontecer durante todo o ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e não só durante o alistamento da primavera e do outono. Tudo isso é prova de que a Federação Russa reconhece o caráter catastrófico das perdas de pessoal e do não cumprimento das tarefas de nível tático da chamada Operação Militar Especial. De acordo com as novas regras, as convocações agora podem ser publicadas no registro eletrônico do governo, e o prazo para se apresentar ao comissariado militar não deve ultrapassar 30 dias a partir da publicação da notificação. Já está acontecendo uma batida pelo território da Federação Russa. Em primeiro lugar, elas atingiram os cidadãos das repúblicas da Ásia Central. Além disso, vale ressaltar que este decreto vai levar ao aumento do número de russos que deixarão o território do país ocupante. Lembro que, como resultado da chamada primeira onda de mobilização parcial, segundo estimativas da própria parte russa, mais de 1,5 milhão de cidadãos desse país deixaram o território da Federação Russa. Paralelamente, Putin assinou outra lei que permite recrutar reservistas para proteger objetos de infraestrutura crítica. A mídia russa destaca que se trata de reforçar o controle sobre as estruturas militares e energéticas. Ao que tudo indica, trata-se justamente do caráter oculto da mobilização. Ou seja, sob o pretexto de recrutar reservistas, aqueles cidadãos da Federação Russa que fazem parte da chamada Reserva de Combate assinaram os documentos correspondentes com o Ministério da Defesa da Federação Russa. Ao que tudo indica, eles serão enviados diretamente para a linha de contato de combate. Ou seja, os objetos estratégicos já serão protegidos diretamente na linha de frente. Em termos simples, as novas regras de Putin legalizam efetivamente as batidas policiais durante todo o ano e a pressão constante sobre os recrutas. E enquanto o ditador do Kremlin toma decisões no conforto do seu escritório, ele fala sobre como os russos estão se oferecendo voluntariamente para ir lutar. Nossos rapazes vêm por vontade própria. Eles vêm por conta própria. E aqui temos 50 a 60 mil por mês. Os próprios rapazes vêm até nós.
Na linha de frente, os soldados russos amaldiçoam o dia em que tomaram essa decisão. Alguns foram atraídos pelo dinheiro, mas acabaram ficando sem nada. Outros simplesmente foram enganados e julgados como carne de canhão. Minha cabeça voltou para o lugar rapidinho. Bastaram 3 ou 4 meses para eu entender toda a essência da situação, como as coisas realmente são. Sim, que me fortaleçam, eu irei para a cadeia ou algo do tipo, mas não irei para lá. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, a Rússia, país agressor, perdeu cerca de 1,5 milhão de soldados. No início de 2025, 336 mil cidadãos da Federação Russa haviam assinado contratos com as Forças Armadas da Federação Russa. Agora, vejamos as estimativas da inteligência britânica. Perdas dos ocupantes russos desde janeiro. Em novembro, o número de militares chegou a 353 mil. Isso significa que as perdas do exército russo são muito maiores do que a capacidade de repor o pessoal. Ou seja, resolver a questão de reposição do efetivo com voluntários, mesmo com incentivos financeiros, e na maioria das vezes esses voluntários são moradores de regiões deprimidas da Federação Russa, não resolve o problema de reposição do efetivo. Não importa quantos soldados o Kremlin envie para a Ucrânia, aqui eles só encontrarão derrota e morte. E o governante russo entende isso perfeitamente. Mas, no fim das contas, ele não está nem aí. Espionagem sexual russa no Vale do Silício. Uma ex-espiã de Putin contou como agentes do FSB, usando saias curtas, caçam e seduzem os melhores profissionais de TI dos Estados Unidos para descobrir e passar segredos tecnológicos para Moscou. Acredite, isso é muito interessante. As garotas de Putin não deixam a contra-espionagem americana entediada. O Kremlin envia suas espiãs de saia para o lugar mais sagrado da Califórnia. Um local de concentração de influência política, enormes quantias de dinheiro e também das tecnologias do futuro. 20% de todos os casos ativos do FBI relacionados à contra-espionagem e propriedade intelectual envolvem o Vale do Silício. É justamente aqui, comentam ex-agentes de contra-espionagem americanos da revista Político, que os interesses dos russos e a forma como eles atuam ficam bem evidentes. Segundo um dos ex-funcionários, profissionais do sexo que miravam altos executivos em bares e clubes noturnos de elite, como o Rosewood Sandy Hill, um hotel ultraluxuoso próximo às principais firmas financeiras do Vale do Silício. Tristemente famoso por suas agitadas noites de quinta-feira, assim como o Redwood Room, um bar prestigiado no Hotel Clift, no centro de São Francisco, e outros estabelecimentos, foram identificadas como potenciais transmissoras de informações para espiões russos. Se eu fosse um oficial da inteligência russa e soubesse que essas garotas de alto nível levam COR de grandes empresas para seus quartos, eu também pagaria a elas por informações, disse essa pessoa. Essa é exatamente a ideia dos anéis concêntricos. Você só precisa estar dentro, basta ter alguém lá dentro a quem você tem acesso. O método de pegar a pessoa certa em uma armadilha de mel é um dos mais populares entre os serviços secretos, na Rússia. Os agentes do SSB praticam isso ativamente dentro do país contra opositores do sistema. Imagina então no exterior, onde há tanta reverência pelas exóticas matrioscas russas. A ex-agente sexual de Putin, Alia Rosa, que agora está construindo uma nova vida honesta em Los Angeles, contou ao New York Post como as garotas russas atraem profissionais de TI para suas redes. Primeiro, elas aparecem habilidosamente na frente do alvo e depois começam a bombardeá-lo com seu amor, criando um forte vínculo psicológico do alvo com a gente. Elas criam uma conexão em que vocês dois se entendem e todo o resto do mundo é ruim, entende? Também usam medo, criam situações estressantes, aplicam FOMO, aquele medo de perder alguma coisa. Por exemplo, meu Deus, a gente precisa fazer isso agora mesmo. Se você não me der esses dados, essa informação agora, eu vou ser punida, você vai me perder para sempre. Ou seja, criam esse tipo de medo. Vocês têm uma conexão forte, conversam todos os dias, sabem tudo um do outro, o que comem, quanto açúcar colocam no café, tudo. Você se acostuma com esse tipo de ligação, e aí sua namorada falsa diz: meu Deus, se você não me contar isso, eu vou sumir da sua vida para sempre e você nunca mais vai me ver.
Segundo uma ex-agente sexual, isso funciona. Pessoas inteligentes em tecnologia e que lidam com bilhões são suscetíveis a manipulações envolvendo o ego e a própria importância. Mas o interessante é que os especialistas observam que quando um agente sexual é desmascarado, suas vítimas preferem ficar em silêncio. A maioria das pessoas é terrivelmente ingênua quando se trata de espionagem e roubo de tecnologia. Primeiro, elas presumem que isso não acontece. Segundo, elas não sabem como reconhecer um comportamento suspeito, não sabem no que prestar atenção. E em terceiro lugar, se realmente algo for comprometido ou roubado, muitas vezes têm medo ou vergonha de relatar, temendo prejudicar sua reputação. Ex-agentes de contra-espionagem dos Estados Unidos que preferiram não se identificar denunciaram casos em que as informações sobre os dados foram confirmadas e as empresas não deram prosseguimento ao caso. Segundo eles, os russos, e com eles os chineses, estão testando todos os métodos modernos de recrutamento e pressão no Vale do Silício. E tendo já sido implementadas e testadas aqui, serão aplicadas também em outros estados. Agora, falando brevemente sobre o que Putin não gosta, perguntas incômodas, principalmente quando se trata de guerra. O czar se reuniu recentemente com os servos. É claro que ele se preocupava com todos, conversava com todos e fingia que amava todos. Não se sabe qual de seus sósias era, mas ele claramente não queria ouvir o pedido da menina. A filha de um soldado russo já falecido pediu a Putin para trazer de volta do fronte o tiro ferido para o hospital, pois ninguém está cuidando bem. E o que você pediria para eu pedir para você? Bom, meu tio está agora no front. Ele foi ferido no braço, ficou no hospital, mas não está recebendo tratamento e agora estão mandando ele de volta para uma missão. Gostaria que ele fosse transferido para um bom hospital na Rússia. Vamos encontrá-lo, ok? Anton Fissur. Necessariamente. Obrigado por ser. Você se lembra dele? Quando eu lhe contar, ele terá que se acostumar com isso. Obrigado. Ele me cobriu de promessas e foi embora. E algumas horas depois o vídeo foi alterado, cortando exatamente essa parte, para que os russos não se lembrem de que ninguém pretende tratar seus soldados. O mais importante é salvar as aparências, sem salvar o próprio povo. O que vocês acharam das nossas notícias? Escreva o que devemos mudar para ficarmos melhores. Vamos levar em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe um like neste vídeo para apoiar o que fazemos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!